Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Somos Espiritismo. E hoje vamos falar sobre uma coisa meio polêmica, né? Allan Kardec lançou esse livro aqui, chamado Livro dos Médiuns, mas também Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Chico Xavier falava com muita frequência que o telefone só toca de lá para cá, ou seja, as comunicações só vêm de lá para cá. Então, como é que é isso? A gente pode ou não pode evocar espíritos? Segundo Allan Kardec, parece que sim. Segundo Chico Xavier, parece que não. Mas é isso mesmo? Eu vou te explicar. Antes da gente entrar só no texto, a gente tem que entender o contexto. E o contexto diz o seguinte: Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor, né, Rivail, lá daquela França, daquele Paris do século XIX, é, estava fazendo pesquisas, estava tentando entender o fenômeno das mesas girantes ou dançantes, que começou a dar comunicações, e comunicações inteligentes. Então, dessa maneira, para que ele aprofundasse nos estudos e nos conhecimentos, o que, que ele fez? Ele evocou, ele fez evocações. E não só fez evocações, como ele experimentou e viu qual é a melhor forma de evocar espíritos. Então, para fins didáticos, de conhecimento e de ciência, lembrando que o Espiritismo é sim uma ciência de observação, ele fez evocações. Ele fez evocações de espíritos famosos, de espíritos que constam da história da humanidade. Ele fez evocações de espíritos anônimos, espíritos que quase ninguém sabia da existência, né, quando estavam encarnados. Ele fez evocações de espíritos que pertenciam à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, o senhor Sansão ou Sanson, como queiram. Allan Kardec fez evocações de espíritos durante o velório de corpo presente também. Porque ele havia combinado com a pessoa, né, com o espírito, quando ele estava encarnado, se ele podia fazer. Aí essa pessoa, esse espírito encarnado, autorizou. Aí ele foi lá no velório, junto com os médiuns. Allan Kardec não era médium ostensivo, mas junto com os médiuns e fazia evocação e dava comunicações. E assim ele foi sabendo como que funcionava o mundo espiritual. Não só isso, ele entrava na mente dos espíritos, como se fosse um psicólogo espiritual, sabendo como que o espírito se encontrava lá do outro lado, o que que ele estava sentindo, o que que ele pensava, se ele estava feliz, se ele estava decepcionado, se a maneira com a qual ele viveu aqui no mundo valeu a pena lá no mundo espiritual. Então, Allan Kardec tinha todo esse contexto aí de pesquisa, de estudos. Não foi só para uma coisa assim de animação frívola, funesta. Não, 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 não. Tinha um porquê fazer essas evocações. E tem mais, ele deixou um guia para que nós fizéssemos evocações, o que a gente deve falar para os espíritos, qual a linguagem deve ser utilizada com os espíritos. E explicou também que nem todo espírito vem quando a gente evoca. Primeiramente, porque ele pode não ter a vontade de querer vir. Segundo, porque ele pode não ser autorizado a vir. Terceiro, porque esse espírito pode já estar encarnado, né? Então fica difícil. E às vezes encarnado em mundos inferiores, que é mais difícil ainda. E dessa maneira foi feito todo esse guia. Agora o contexto de Chico Xavier. Chico Xavier foi um médium que nasceu em Pedro Leopoldo e depois de um certo tempo se mudou para Uberaba e foi quando ele ficou assim mais famoso. Principalmente quando os meios de comunicação começaram a alcançar massas, né? Ou seja, número ilimitado de pessoas. Estou falando da televisão. Então isso atraía uma grande massa de pessoas lá em Uberaba para falar com o Chico, para tentar conseguir o quê? Uma carta psicografada de algum ente querido. Outros iam por mera curiosidade mesmo, não queria saber do tio, da avó, do avô, da mãe que desencarnou, não, que era só curiosidade. Outros iam para testar o Chico. Ainda tinham aqueles que, sinceramente, ia lá para ver as coisas acontecer. Bom,
Qual o problema aí? Não, sem nenhum, nenhum. Então, o Chico Xavier, para conseguir administrar bem essas coisas, o que ele fazia? Ele dizia essa máxima: o telefone só toca de lá para cá. O que é tocar? É chamar, ou seja, só chama de lá para cá. Não é eu pegar meu telefone e originar uma ligação. Não, a ligação origina só de lá para cá. E é curioso, eu estava vendo um documentário quando os astronautas estão no céu, sem ter nada a ver não, viu gente? É só uma curiosidade. Os astronautas quando estão no espaço, quer dizer, quando estão nas estações espaciais, saber que a gente aqui não pode originar a chamada para eles, é eles lá que originam a chamada aqui para a gente. Então, quando o astronauta está lá no momento de lazer dele, ele quer falar com a família, primeiro ele manda um e-mail falando que tal hora, tal dia vai fazer uma chamada, né, uma chamada de vídeo, por exemplo. Aí quando ele está passando, né, está orbitando, né, quando está passando e tem perto um satélite, ele usa esse satélite para fazer a chamada, né, do dispositivo, né, da família dele. Curiosidade. Aí, os espíritos lá em cima, segundo Chico Xavier, a gente aqui não origina as chamadas, mas ele falava isso, é uma forma humilde de dizer para as pessoas que não dependia da vontade do Chico, que o Chico não tinha esse poder de constranger os espíritos a virem se comunicar. Aliás, constrangimento com espíritos não acontece no espiritismo. Talvez em outra religião, em outra seita, mas no espiritismo isso não acontece. Então, dessa forma, o Chico conseguia administrar e ele recebia as comunicações espontaneamente. Mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando tinha as reuniões lá no Grupo Espírita, né, Casa da Prece, no Luiz Gonzaga, né, nesses centros que o Chico fundou e frequentou como trabalhador, aquela multidão de pessoas que chegava lá na assistência, lá os consulentes, vamos dizer assim, todos eles estavam evocando espíritos. Todos eles estavam trazendo na sua mente e no seu coração um ente querido. Todos assim, a maioria, né? Estavam trazendo, então eles estavam evocando, e muitas das vezes esses espíritos estavam lá, lado a lado com as pessoas, mas como elas não têm mediunidade de evidência ou de audiência, não conseguia ter contato. Então eles sentiam que o espírito estava ao lado deles, porque ele estava sempre pensando nesse espírito. Aí eles queriam uma prova material, né? Então queriam o quê? Uma cartinha psicografada. Só que é o seguinte, nem todo espírito tem autorização para se comunicar. Por que isso? Porque é o seguinte, se o espírito desencarnou e foi para outro mundo, é porque tem que ter um processo aí de desapego, de afastamento. Isso é natural e é salutar, tanto para nós encarnados como os espíritos desencarnados. Mas às vezes uma comunicaçãozinha ou outra não tem problema. Tem que ver o seguinte, qual é a utilidade disso? Aí Deus e os espíritos superiores autorizam ou não. Eu vou contar aqui uma historinha só para exemplificar, para ficar assim mais ilustrativo o que eu estou falando. Certa feita, Divaldo Franco que contou essa. Certa feita, uma mulher muito rica tinha perdido a sua filha, a Bebete. O nome dessa história chama assim, o caso Bebete, né? Elizabeth Bebete. Aí o que acontece? Essa mulher, ela não estava conseguindo se consolar. Um padre, pastor, ninguém de religião nenhuma conseguia dar consolação para essa mulher. Aí alguém falou para ela de um médium em Uberaba, Minas Gerais, e o que ela fez? Ela fretou um avião lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, uma mulher muito rica, tinha posses, né? E foi até Uberlândia, Uberaba. Chegando lá, no grupo espírita que o Chico Xavier ia atender e possivelmente psicografaria, né, cartas para todos lá, né? Eram distribuídas 30 senhas, né? Só que quando ela chegou já tinha sido distribuídas as senhas. E essa mulher ficou uma coisa assim, sabe? Ela ficou ensandecida, ela começou a gritar lá, tirou da bolsa maço de dinheiro, dinheiro em espécie, e falou: Eu compro o lugar de vocês, eu compro o lugar de vocês. Quem quiser me vender a ficha, eu pago qualquer preço pela sua ficha. Aí a mulher lá, que era a primeira, levantou-se e falou assim: Minha senhora, deixa eu te falar uma coisa. Aqui dinheiro não vale nada. Aqui o que vale é o sofrimento. Eu vou te contar a minha história, a senhora conta a sua. Aí a gente vai ver quem está sofrendo mais. Se a senhora estiver sofrendo mais que eu sei do meu lugar para a senhora. Aí foi e continuou. Eu sou mãe de um garoto de 18 anos que morreu de um acidente com motocicleta já faz 10 anos. E de 3 anos para cá, ele não dá comunicação nenhuma.
Eu estou aqui tentando, mas eu nem sei se ele vai se comunicar. E qual é a sua história? Aí a mulher foi e falou, né? Eu sou mãe de uma criança de 7 anos que foi assassinada pela amante do meu marido. Essa amante está presa e eu não consigo me conformar com isso. Eu não consigo entender por que alguém mataria uma criança tão linda, tão dócil, tão meiga de 7 anos de idade. A mulher olhou para ela e falou assim: Pois bem, o seu sofrimento é maior que o meu. Toma aqui a ficha. Gente, essa mulher olhou assim, aquele monte de dinheiro. E aquela ficha número 1 na mão dela, sabe? Ela deu uma catarse assim, nela, deu uma coisa assim nela, sabe? E aí ela guardou o dinheiro assim, sem saber, e olhando para a ficha, olhando para a mulher, sem saber o que dizer. Aí a mulher que tinha dado a ficha deu um abraço nela e falou assim: Ó, espero que você consiga. Aí ela foi toda assim, sem saber o que era. A mulher muito arrogante, muito rica, né, tal. Só que ela estava humilde, ela ficou totalmente humilde. Ela se sentou lá no lugar e ficou lá olhando o movimento, olhando as pessoas, tal. Aí chamou para entrar, entraram, né, tudo. Aí começou, né, a palestra e o Chico lá psicografando no cantinho da mesa. Terminou a palestra, o Chico vai ler as mensagens. Adivinha quem era a primeira? Não, não era a mãe da Bebete a primeira. Apesar dela ter a senha número 1, não foi a primeira. Sabe quem foi a primeira? Foi a mãe do menino que se acidentou com moto, o acidente de motociclista, com a motocicleta. Pois é. E o que ele falava na mensagem? Mamãe, hoje eu não daria comunicação para a senhora, mais uma vez, não foi autorizado. Mas, pelo fato da senhora ter usado de caridade com essa mulher que está sofrendo, eles foram me chamar, eles lá no mundo espiritual, no espaço, eles foram me chamar lá na minha casa, falar assim, você tem que se comunicar com sua mãe agora. E eu fiquei muito feliz, mamãe. Estou aqui me comunicando, estou falando para a senhora que eu recebo aqui agora um mundaréu de luz, uma sinfonia de luz aqui, mãe, em meu favor, pelo seu ato de caridade. Eu só não sabe o tanto que eu estou feliz, mamãe. Aí pronto. Aí depois, sim, aí veio a próxima, outra carta foi a Bebete se comunicando, falando com a mãe dela, que ela tinha chegado no mundo espiritual, ela acordou, estava num lugar muito bonito, muito claro, umas luzes lindas, né? Um canto de pássaros maravilhosos, um paraíso, assim, né? E ela viu a vovó, porque ela já tinha visto a vovó quando ela era bem pequenininha, né? E a vovó estava aqui comigo, e a vovó me explicou o que aconteceu. Aí eu chorei, chorei por alguns dias, mas agora estou bem, mamãe. Eu entendo o que aconteceu comigo, foi um resgate. Então isso é para ilustrar por que, que o Chico falava essa coisa, né? Que o telefone só chama de lá para cá. É para ele administrar bem as coisas e para preparar as pessoas para possíveis frustrações, porque não depende dele que o espírito venha se comunicar. Tem todas essas questões que eu falei para vocês. Então, Allan Kardec dizendo que a gente pode evocar espíritos, pode evocar, tem as técnicas, tem os meios, tem todos os recursos que a gente usa para evocar. Recursos assim, naturais de nós mesmos. E o médium tem que ser um médium evocador. E Chico Xavier falando que o telefone só chama de lá para cá, não tem contradição nenhuma. São só contextos diferentes e cada um aplicava da sua maneira, tá certo? Então é isso. Se você quiser mais dicas como essa, mais questões como essa, por favor, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque o nosso canal ele é muito pequeno, ele não tem tanta abrangência assim. Então, se você fizer isso, tudo que eu te falei, ainda compartilhar com outras pessoas, o algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo está hypando, né, como dizem por aí. Aí ele vai oferecer para mais pessoas, tá certo? Eu sou o Ed Moura, eu vou ficando nessa. Um grande abraço para você. Tchau.